Olá, sejam bem-vindos a este canal. Meu nome é Carlos Zanino e o tema que eu tenho para vocês hoje, meus amigos, é: o que podemos aprender da vida de Paulo? Quem foi Paulo? Quem foi o apóstolo Paulo? Mas antes que eu comece a falar sobre esse assunto, já entra neste canal, você que não conhece, já se inscreva, toque o sininho de notificações, a plataforma vai estar avisando vocês dos próximos vídeos, praticamente todos os dias um vídeo novo, tá bom? No rodapé, nos comentários, o que você achou do assunto e até mesmo uma sugestão. Bora comigo? Desde já eu agradeço pela sua visita a este canal. Vamos lá? O que podemos aprender com o apóstolo Paulo? A vida dele, quem ele era, quem ele foi. Então vamos lá. Há muito que podemos aprender, ou há muito que temos que aprender, que precisamos aprender com essa figura bíblica, tá? Então há muito que podemos aprender com a vida dele, o apóstolo Paulo. Longe do comum, Paulo teve a oportunidade de fazer coisas extraordinárias pelo reino de Deus. A história de Paulo é uma história de redenção em Jesus Cristo e um testemunho de que ninguém está além da graça salvadora do Senhor Jesus. Ele teve um encontro com Deus bem particular dentre os apóstolos, né? Porque ele não foi um apóstolo chamado dos apóstolos, mas foi aquele apóstolo que foi chamado para fazer algo extraordinário, extra, né? Um apóstolo extra, digamos assim. Tá? No entanto, para obter a máxima medida do homem, precisamos examinar seu lado sombrio e o que ele simbolizava antes de se tornar o apóstolo da graça, o antes e o depois de Paulo. Tá? No início da vida de Paulo foi marcada pelo zelo religioso, ele era fervoroso no judaísmo, tá? Então era de uma violência brutal, de perseguição implacável à igreja primitiva. Ele não perseguia os religiosos, ele perseguia aqueles que queriam estar fora da religião, aqueles que queriam agora andar com Cristo. Então ele perseguia os cristãos, tá certo? Ele não perseguia as denominações, se é que podemos chamar assim. Ele não perseguia outras religiões, não. Ele queria perseguir agora aqueles que andavam com Cristo. É o que acontece hoje. Então, se você hoje trouxer uma palavra que não estiver em acordo com as denominações, principalmente as evangélicas, protestantes, você está fora e você é perseguido, tá certo? Então, de alguma forma, eu já tenho sido por estar andando na contramão do sistema, tá certo? Então, eu não pertenço mais, não faço parte do sistema religioso ou de qualquer denominação ou instituição. Então a gente passa a ser perseguido então por este motivo. Então Paulo fazia isto, tá bom? Então Paulo é um ícone na época antes de se tornar o que ele realmente foi, tá? Então, felizmente, né, nos últimos anos a vida de Paulo mostrou uma diferença marcante, né? Graças a Deus a gente usa esse termo, né? Que Paulo teve um encontro com Cristo, né? Deus assim abriu os seus olhos e ele então enxergou a realidade, ele enxergou o Cristo bíblico, o Filho do Deus vivo, fora da instituição, fora do judaísmo, tá certo? Tá bom? Então, na verdade, Paulo nasceu como Saulo. Na verdade, aqui existe algumas traduções entre Saulo e Paulo que fala a respeito, quando era do hebraico, quando no latim, seria a mesma coisa, Saulo ou Paulo, dependendo dessa versão ou dependendo da língua, tá certo? Então, esse Paulo de Tarso, né, ele nasceu na Cilícia por volta de 1 a 5 depois de Cristo, do ano 1 ao ano 5 depois de Cristo, em uma província no canto sudoeste, ou sudeste, perdão, né, dos dias modernos de Tarso, na Turquia. Paulo de Tarso, pertencendo aqui à região da Turquia. Ele era de uma linhagem benjamita e a ascendência hebraica. Filipenses 3, 5 a 6 traz esse relato. Seus pais eram fariseus, nacionalistas judeus, fervorosos, que aderiram estritamente à lei de Moisés. Então, assim como hoje também eles fazem lá, também faziam e fazem hoje, tá certo? Isso não mudou ali com relação ao judeu.
judeu é judeu e ainda vive sob ou debaixo da lei, tá? E os seus olhos e seus ouvidos não foram abertos no quesito entendimento para que eles vejam o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então até hoje é como se a cortina não fosse aberta e eles ainda permanecem ainda mortos nesse sentido, tá? Então, o que acontece? Eles eram de uma forma muito estrita a lei de Moisés, que procuravam proteger os seus filhos da contaminação, tá? Dos gentios. Então, judeu é judeu, gentil é gentil, não importa a sua nacionalidade. Então, o judeu ele não se mistura, ok? O judeu é judeu, tá? Qualquer coisa grega teria sido desprezada na casa de Saulo, mas ele podia falar grego e em uma aceitável latim. Ele tinha essa facilidade, né? Inclusive tinha dupla cidadania. Realmente era uma pessoa que tinha ali estudado, né, de forma antecipada aos pés de Gamaliel, ali junto com aquele pessoal mais antigo que dominava a questão das leis, da religião, da política, né? E por que não dizer da economia, tá? Então ele tinha essa facilidade. Qualquer coisa grega teria desprezado na casa de Saulo, mas Saulo era sim um homem que tinha facilidade de falar o grego e um aceitável latim. A sua família falava aramaico, porque era a língua ali, tá? Então a sua família tinha o aramaico, que era a língua oficial da Judéia naquela época, né? A família de Saulo era cidadã romana, mas via Jerusalém como uma cidade verdadeiramente sagrada e santa, como é os dias de hoje também. Não mudou, tá certo? Então, Atos 22, de 22 a 29, é bom que você esteja lendo para você acompanhar biblicamente. Aos 13 anos, Paulo ou Saulo de Tarso foi enviado à Palestina para aprender com um rabino chamado Gamaliel, sob quem Saulo passou a dominar a história judaica, os salmos, as obras dos profetas, a Torá, o Pentateuco, etc. e tal. Então o judeu ele tinha que ter isso, tá certo? A sua educação continuaria por mais 5 ou 6 anos, enquanto Saulo aprendia as coisas como dissecar as escrituras. Ele aprendia os dois lados das escrituras aí, tá certo? Atos 22, 3, tá bom? Ele era tanto preparado na cultura judaica, tá? Como ele também era preparado para os seus opositores, tá bom? Foi durante esse período que ele desenvolveu um estilo de ensino e de perguntas e respostas conhecida nos tempos antigos como, abre parênteses, diátribe, tá? Esse método de articulação ajudou os rabinos a debater os pontos mais delicados da lei judaica, para defender ou processar aqueles que violavam a lei. Então, ele sabia tanto as leis no sentido de favorecer, como no sentido de atacar, tá? Tanto como defesa, como para o ataque, tá certo? É o que nós temos e procuramos fazer. Como eu já não pertenço mais oficialmente a nenhuma denominação, então hoje eu posso ter essa liberdade de aprender os dois lados e falar desses dois lados, tá bom? Vamos lá. Saulo tornou-se um advogado e todos os sinais apontavam ao fato de que também se tornara membro do Sinédrio. Dificilmente uma pessoa se tornaria membro de um Sinédrio, principalmente com a idade que ele tinha, tá certo? Então a Suprema Corte Judaica de 71 homens que governavam a vida e a religião judaica, tudo que estava relacionado a isso, tá? Saulo era zeloso por sua fé e essa fé não permitia concessões. É a mesma coisa nos dias de hoje. Os caras prendem e matam em nome de Deus, em nome de Alá. Você está entendendo? É a mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. É muito atual. Tá certo? Então, se você for dar uma olhadinha lá, ele realmente era zeloso e extremista religioso. Não temos visto na Palestina principalmente, como eles são? Brigam pela religião, se matam e matam pela religião. Ué, não acontece em todos os lugares? Sim, claro. Em Atos 5, 27 a 42, se você estiver lendo de carreirinha, aí você compreende melhor. Pedro fez sua defesa do evangelho e de Jesus na frente do Sinédrio, e Saulo a teria ouvido. Então, segundo o que estão dizendo aqui nesse relato.
Gamaliel também estava presente e entregou uma mensagem para acalmar o conselho e impedir que apedrejassem a Pedro. Então alguém do conselho pôde ali intervir. É possível que o Saulo também estivesse presente e de fato presente até na questão de Estevão. Lembra de Estevão, nessa passagem em que Estevão foi apedrejado? Numa das falas de Estevão, ele disse que Deus não habitava em templos feitos por mãos de homens. Está lá em Atos 7:48. Dentre as falas de Estevão teve a coragem de abrir a boca e dizer: a vocês mataram os profetas e mataram também a Jesus. Basicamente era essa fala, vocês são culpados disso. Tá? E Deus agora, nessa nova aliança, estou usando as minhas palavras, fazendo as dele, não habitará mais nos templos. Tá? Agora será uma nova aliança. E por ele dizer dessa forma, que os verdadeiros adoradores agora adorariam o Pai em espírito e em verdade, em qualquer lugar que fossem, e não em um templo, com dogmas, com rituais, com crenças, com crendices, com campanhas, enfim, como você tem observado, e eu já observei muito e sei como isso acontece no meio cristão ou no meio evangélico gospel, tá certo? Então, por esse fato ele foi apedrejado. De fato, ele estava presente sim no apedrejamento e na morte, e acabou até segurando as suas vestes, as vestes ali de Estevão. Então, se levantou uma grande perseguição contra a igreja que não é templo, gente, não é denominação, apaguem isso da cabeça, porque não existiam isso. Na verdade, os judeus sendo convertidos foram saindo dos templos com muita dificuldade, porque se você for analisar friamente, os judeus tiveram muito mais dificuldade, porque eles só adoravam a Deus em Jerusalém, no grande templo. E o gentio teria que adorar a Deus fora dos templos, tá certo? Então havia conflito aí sim, tá bom? Então Atos 8:1, Saulo ficou determinado a erradicar os cristãos. Foi implacável essa busca, essa perseguição, tá certo? Mas Deus estava ali, indiscutivelmente que a história não fugiu da mão de Deus. Apesar de ter sido um momento assustador e cruel dentro desse terrorismo religioso, mas a vontade do Senhor ali foi de que a história se cumprisse conforme o já havia escrito, tá bom? Atos 8:3 declara assim: Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres e encerrava-os no cárcere. Nessa passagem da história de Paulo aqui, Atos 9:1-22, você vai ter uma ideia melhor, tá certo? Então Paulo aqui dentro deste momento teve aí um encontro com Jesus no caminho de Jerusalém a Damasco, nessa caminhada. Uma jornada de cerca de 240 quilômetros, era muito longe, né? Mas era assim mesmo. Saulo ficou irritado com o que tinha visto e cheio de raiva, tá? Então ele, naquele momento, ele assassinava sim os cristãos, pouco antes dele ter um encontro com Deus. Então o sacerdote deu a ele cartas de permissão para quaisquer seguidor de Cristo. É hoje a mesma coisa. Se você falar hoje o que está escrito nas Escrituras, né, sem ter papas na língua, você é perseguido com certeza, você é visto com outros olhos, e eu estou fora do sistema, por isso digo o que tem e o que está escrito, tá bom? Beleza? Então ele fazia isso tentando aprisionar as pessoas. Saulo de Tarso, por que você me persegue? Olha, Cristo diz: Saulo, por que você me persegue? Como assim, por que você me persegue? Então quando se persegue de fato um cristão, um filho de Deus, então está perseguindo o Senhor. Tá certo? E ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Versículo 4 e 5. Como uma parte, este pôde não ter sido o primeiro encontro de Saulo com Jesus, pois alguns estudiosos sugerem que o jovem Saulo poderia já ter conhecido a Jesus e até mesmo ser testemunha na sua morte. Tá? Isso aqui é extra bíblico, tá bom? É alguns teólogos estudiosos que dizem ter acontecido dessa forma. A partir deste momento, a vida de Saul virou de cabeça para baixo. Aqui falando a respeito de Saulo, né? Aqui é a palavra Saulo, desculpa, tá? Então a partir deste momento que ele teve um encontro com Deus, a cabeça dele virou ao contrário, né? Metanoia.
ok? Então vamos aqui para os finais, para a gente ter um entendimento melhor. Dá uma olhadinha também em Atos 9:15, Atos 9:16, para que você possa entender um pouco mais. Atos 19:17, 9:17, dá para ler de carreirinha. Deixa eu repetir aqui. Atos 9:15, 9:16, 9:17, 9:18, vai dando uma olhadinha, 9:20, porque aí você vai estar lendo as passagens, tá bom? Eu não vou citar mais aqui por causa do vídeo que já está longo. Atos 9:21, Atos 9:22, ele traz um relato. Até chegar ao 22 aqui ele traz um relato. Atos 11:25, tá? Mostrando e falando da perseguição. Atos 11:19-21, continua a perseguição, no momento em que Estevão é apedrejado e tal. Dá uma olhadinha lá. Saulo fez a sua primeira viagem, foram 3 viagens, tá? No total aí, se você estiver lendo Atos 13:9, você vai entender. Romanos 1:2, Gálatas, Filipenses 1:2, Tessalonicenses, Filemão, Efésios, Colossenses, Timóteo, Tito. Essas são basicamente 13 cartas que ele escreveu, tá? Durante essas viagens. Não vou citar aqui, porque eu já tenho esse assunto em outros vídeos, tá bom, meu querido? Então é só para você ter uma ideia aqui comigo, uma partezinha da história de Paulo. Aqui uma síntese, aqui um resumo, tá bom? Mas Paulo estava pronto para o que desse e viesse, tá? Então o lado dele mal, o lado de perseguir a igreja, perseguir os cristãos de verdade, tá? E o outro lado onde ele agora é perseguido pelos seus agora opositores, mudando de lado, tá bom, meu querido? Deus abençoe a sua casa, a sua vida e tudo que você esteja fazendo. Shalom Adonai e até um próximo vídeo.